Olá amigos! O canal Deep Web Brasil falará sobre a Operação Lava Jato. Mas antes de começar o vídeo, dê uma curtida e se inscreva no canal. A Operação Lava Jato foi um conjunto de investigações, algumas controversas, realizadas pela Polícia Federal do Brasil, que cumpriu mais de 1.000 mandados de busca e apreensão, de prisão temporária, de prisão preventiva e de condução coercitiva, visando apurar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de reais em propina. A operação teve início em 17 de março de 2014 e conta com 80 fases operacionais autorizadas, entre outros, pelo então juiz Sergio Moro, durante as quais prenderam-se e condenaram-se mais de 100 pessoas, tendo seu término em 1 de fevereiro de 2021. Investiga crimes de corrupção ativa e passiva, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, organização criminosa, obstrução da justiça, operação fraudulenta de câmbio e recebimento de vantagem indevida. A Lava Jato foi apontada por críticos como uma das causas da crise político-econômica de 2014 no país. De acordo com investigações e delações premiadas, estavam envolvidos em corrupção membros administrativos da empresa estatal petrolífera Petrobras, políticos dos maiores partidos do Brasil, incluindo presidentes da República, presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e governadores de estados, além de empresários de grandes empresas brasileiras. A Polícia Federal considera a maior investigação de corrupção da história do país. O nome da operação deve-se ao uso de um posto de combustíveis para movimentar valores de origem ilícita, investigada na primeira fase da operação, na qual prendeu-se o doleiro Alberto Youssef. Através de Youssef, constatou-se sua ligação com Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, preso preventivamente na segunda fase. Seguindo essa linha de investigação, prendeu-se Nestor Cerveró em 2015, que depois delatou outros. Em junho, a operação atingiu grandes empreiteiras brasileiras, como Andrade Gutierrez e Odebrecht, cujos respectivos presidentes, Otávio Azevedo e Marcelo Odebrecht, foram presos. Posteriormente, muitas outras empresas de ramos diversos seriam investigadas. Ao longo de seus desdobramentos, entre outras pessoas relevantes que acabaram sendo presas graças à operação, incluem-se o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral e o seu sucessor Luiz Fernando Pezão. Ainda durante o mandato, o ex-senador Deusídio do Amaral, o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, os ex-ministros da Fazenda Antônio Palotti e Guido Mantega, o publicitário João Santana, o ex-ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu, o empresário Eike Batista e, em abril de 2018, o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Ao final de dezembro de 2016, a Operação Lava Jato obteve um acordo de leniência com a empreiteira Odebrecht, que proporcionou o maior ressarcimento da história mundial. O acordo previu o depoimento de 78 executivos da empreiteira, gerando 83 inquéritos no STF, e de que o ministro do Tribunal Edson Fachin retirou o sigilo em abril de 2017. Novas investigações surgiram no exterior a partir destes depoimentos em dezenas de países, dentre eles Cuba, El Salvador, Equador e Panamá. Em 2017, peritos da Polícia Federal informaram que as operações financeiras investigadas na Operação Lava Jato somaram 8 trilhões de reais. No mesmo ano, lançou-se o filme brasileiro Polícia Federal, A Lei é para Todos, o primeiro de uma trilogia, retratando os bastidores da operação. Em março do ano seguinte, a Netflix lançou a primeira temporada da série O Mecanismo, dirigida por José Padilha, retratando o mecanismo da corrupção sistêmica brasileira. Vazamentos de conversas, realizadas através do aplicativo Telegram, entre Sergio Moro e o Deltan Dallagnol, além de outros integrantes da Força Tarefa, que foram divulgadas por Glenn Greenwald, do periódico virtual The Intercept, em junho de 2019 tiveram ampla repercussão. Um inquérito do ex-delegado da Polícia Federal, Gerson Machado, em 2008, contra o doleiro Alberto Youssef,
é considerado o marco zero das investigações que identificaram que Iosef operava às sombras após delação no escândalo do Banestado. No mesmo ano, uma investigação de lavagem de dinheiro pelo ex-deputado federal londrinense José Janene, no escândalo do Mensalão, antecedeu a Operação Lava Jato. O empresário Hermes Magnus, proprietário da Dunel Indústria e Comércio, fábrica de máquinas e equipamentos para certificação, denunciou lavagem de dinheiro por operadores do esquema, inclusive Janene, e informou que o doleiro Iosef voltara a operar. A Polícia Federal iniciou investigação em 2009, que ao deflagrar em 2013 batizou Operação Miqueias, confirmando que o doleiro Iosef estava em atividade. Além do ex-deputado Janene, envolveram-se nos crimes os doleiros Iosef e Carlos Habib Chater. Iosef estranhou não ter sido preso na operação e desconfiou haver outra em curso. Assim, a Operação Lava Jato é desdobramento da Miqueias. Em julho de 2013, a Operação Miqueias começou a monitorar as conversas do doleiro Chater, identificando 4 organizações criminosas interrelacionadas, cada uma liderada por um doleiro, Chater, Neuma Kodama, Alberto Iosef e Raul Shor. O monitoramento de suas comunicações revelou que Iosef, mediante pagamentos por terceiros, deu um Land-Rover ao ex-diretor de abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa. A operação começou a investigar a Petrobras. Chater era dono de um posto de combustíveis em Brasília, o posto da Torre, onde havia uma casa de câmbio utilizada para evadir divisas do país. Após a Polícia Federal deflagrar a Operação Lava Jato em março de 2014, o Ministério Público Federal, MPF, em Curitiba criou uma equipe de procuradores para atuar no caso. A força-tarefa do MPF inicialmente era composta pelos procuradores Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Lima, Roberson Henrique Pozzobon, entre outros. Também são associados à operação um grupo de trabalho atuando junto à Procuradoria-Geral da República em Brasília, criado em janeiro de 2015 para auxiliar na investigação e acusação e dar ajuda ao Procurador-Geral na análise de processos em tramitação, e uma segunda força-tarefa, instituída em dezembro de 2015 pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal, que trabalha junto ao Superior Tribunal de Justiça. Após 4 anos de operação, o procurador Carlos Fernando Lima anunciou que estaria próximo de sua aposentadoria e deixou a força-tarefa, sendo substituído pelo procurador Felipe Delia Camargo. Erika Marena, delegada da Polícia Federal em Curitiba, nomeou a operação em março de 2014 devido ao uso de uma rede de lavanderias e postos de combustíveis pela quadrilha para movimentar os valores de origem ilícita. Inicialmente a operação encontrou desvio de fundos da Petrobras. Em anos seguintes, as investigações desvendaram também superfaturamentos em obras públicas, como na hidrelétrica de Belo Monte, na usina de Angra 3, em fundos de pensão de servidores federais, em estádios da Copa do Mundo de 2014, no Anel de Integração do Paraná, em trechos do Rodoanel e em linhas e estações de metro de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia, Ceará, Paraná e Rio Grande do Sul. Até abril de 2014, a operação contava com 46 pessoas indiciadas pelos crimes de formação de organização criminosa, crimes contra o sistema financeiro nacional, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, tendo 30 pessoas presas, dentre elas o doleiro Iosef Paulo Roberto Costa. Nessas medidas iniciais, a PF apreendeu mais de 80 mil documentos. A análise desse material somou-se aos monitoramentos de conversas e aos dados bancários dos investigados que foram coletados e analisados eletronicamente no Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias. Em junho, o ex-diretor negou participação no esquema criminoso. Porém, após a PF realizar buscas em empresas de familiares e encontrar indícios que o incriminavam, Costa decidiu colaborar com o MPF valendo-se do recurso da delação premiada, podendo assim obter redução de sua pena e o pagamento de multa. Em 9 de outubro de 2014,
O procurador Deltan Dallagnol calculou que as propinas recebidas pelos envolvidos no esquema de corrupção da Petrobras e outras estatais e órgãos públicos chegavam a ao menos 10 bilhões de reais. Ao defender as delações premiadas como motor da operação, Dallagnol lembrou que a Lava Jato começou com a investigação de um posto de gasolina suspeito de lavagem de dinheiro e chegou ao gigantesco esquema de corrupção, o maior da história brasileira. 3 dias depois, a Suíça bloqueou mais de 100 contas referentes à Operação Lava Jato e confiscou cerca de 400 milhões de dólares. Em 19 de outubro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, afirmou em palestra em Washington, D.C. que as investigações em curso sobre o escândalo de corrupção na Petrobras provocavam uma revolução no Brasil. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal.